Começando aqui mais um episódio do podcast Em Sintonia. Estou aqui com 3 convidados especiais hoje para a gente falar sobre a vida na estiva. Então hoje a gente vai falar sobre a profissão do estivador. Estou aqui com o Samuel Barros, que é supervisor de RH, responsável pelas relações sindicais, o Varley, que é estivador na DP World Santos, e o João Gilberto, que é fundador e presidente do grupo Incatep de treinamentos. Primeiro, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vou pedir para o Varley abrir a nossa conversa explicando o que faz um estivador, né? Como é que é a sua rotina? Eu acho que a profissão talvez seja uma das mais antigas do Porto de Santos. Me corrijam aí se eu estiver errada. Com certeza, né? Uma das mais antigas do mundo. Sim, né? sim. É interessante até, o primeiro que eu gostaria de agradecer o convite, né? Obrigada. A gente está muito honrado de mais uma vez participar. E já comentando com você, é a profissão que derivou dos marinheiros que, na época do descobrimento, que eles viajavam nas naus, que a gente ouve bem na escola, né? Então, eu até há pouco tempo eu estava vendo um artigo onde estava escrito requisitando marinheiros para as aventuras. Então, estava escrito assim: se você quiser conhecer o mundo e não saber se você vai voltar vivo, você se torne um marinheiro. E a partir desse marinheiro que saía para descobrir o mundo, né, na época dos portugueses, depois dos ingleses, com o advento do navio a vapor, esse pessoal que tem essa estirpe, que tem essa cultura, ele ficou nos portos, porque ele não viajava mais no navio, mas ele tinha o conhecimento da estiva. Né? Essa é o início da profissão. Né? É uma coisa que vem aí há muitos anos e são pessoas especiais. Né? Sim. Imagina você saindo para o mar sem saber que dia que você vai voltar, o que você ia encontrar. Não é? É dessa nada, pessoa, né, que deriva os estivadores. A função do estivador. Isso. Perfeito. E conta pra gente, Varley, como que é o seu dia a dia? O que você faz como estivador? Qual é a função? Bom, obrigado pelo convite, Aline. Eu que agradeço. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, João. O estivador, basicamente, ele faz tudo em cima do navio, né, a bordo, né? Tanto na amarração da carga, diversos tipos de carga, né, de diversos modais, container, sacaria. Agora, a carga mais recente que está dando um golpe aí no mercado, que é a celulose, né? Uhum. Ele vem para prender a carga em cima do navio, né, para que ela possa chegar no destino o mais seguro possível, né, com qualidade do serviço. A mão de obra, como diz o João, é especializada, treinada também, né? Então, tenho todo o conhecimento que é um navio, o trabalho a bordo do navio, uhum, tanto na parte do convés, quanto até internamente, sabe se comportar em cima do navio, né? Quando a gente fala convés, é o porão do navio, né? Convés é a parte de cima. É a parte de cima. O convés é a parte de cima. Vamos supor que é a parte que você consegue ver o navio. Certo. É o que está visível para a gente. Isso, é o que está visível, onde fica os containers, muitas cargas gerais também, como asa, né? Tem carga geral também com diversos volumes lá em cima, e também que a parte interna, que seria o porão do navio, né? Uhum. Então o estivador está lá para garantir a segurança da carga, né? Ele prende a carga e solta também, né? Se de repente a carga está vindo de fora aqui para o setor interno, né, do nosso país, o estivador está lá para soltar a carga para o guindaste vir pegar ela e colocar ela dentro do caminhão. Se a carga vem de fora, é o estivador que faz a soltura da carga. A soltura da carga. Isso. Como é que é feito isso, né? Vocês sobem a bordo, se você não trabalha, então, em terra, vamos dizer assim, né? Certo. Você trabalha sempre a bordo. Sim. E aí, como é que funciona? O navio chega, vocês vão a bordo do navio, e como é que é feita essa... O navio chega e tem a preparação, né, do navio, com documentação, que é feita pelo supervisor. Tem os rapazes da segurança também para inspecionar o navio, para ver se ele é seguro também para o trabalhador que vai trabalhar lá em cima. Feito tudo isso, aí sim entra o estivador para soltar a carga. Uhum. Aí é distribuído, como o navio tem navio de 340 metros, né, 150 metros, enfim, diversos tamanhos. Uhum. Então, a gente tem que soltar por setores, né? A
gente chega a setor, vamos supor, no navio é dividido por bays, né? O container é separado por bays. Bay numeradas, de 1 a 60 mais ou menos. Tem que ir na Bay 30. Aí chega lá na Bay 30, tem containers específicos que vão ser soltos. Aí tem um plano de carga que o supervisor, tanto o supervisor quanto o conferente, passa para o estivador dizendo qual carga que vai ser solta. Aí vai lá, o estivador pega esse plano de carga, vai na Bay exata, no container exato e solta ele para o portâneo poder pegar ele, tirar ele do navio. Nossa, é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Então, já existe um planejamento. Quando Sim. o navio chega, obviamente já está tudo planejado, todas as etapas, Sim. o que o estivador vai fazer, Sim. para ele poder ter, enfim, essa orientação de trabalho. Sim. E aí, quando você fala em soltar um container, o que vocês usam para fazer isso? É manual esse trabalho? É manual, totalmente manual, na parte do container, né? Aham. E são os varões de ferros que são peso, aproximadamente o peso deles são de 15 quilos a 20 quilos, mais ou menos. Nossa. Que você tem que ir lá, tanto prender quanto soltar. Se ele está preso, você usa uma chave especial para ir lá. Ele é feito de como se fosse um torce nele, em espiral. Aí você você pega a ferramenta e torce esse varão, que tem o dispositivo chamado turnbuckle, que prende o varão no container com a estrutura do navio. Aí você vai pegar essa ferramenta que é especial para soltar ele. Aí vem soltando container por container, um por um. Isso é pesado, esse varão? Então, o varão pesa de 15 a 20 quilos, mais ou menos. Tem turnbuckle, né, que é o material que prende no assoalho do navio, que pesa mais ou menos uns 30 quilos. Meu Deus. E a gente tem que fazer esse serviço, porque é o serviço de estivador, de estiva. E é um trabalho, assim, imagino que demorado, né? Porque você soltar container por container. Sim, tem que ter uma equipe, né? Agora que essa soltura é específica para container, né? Sim. No caso da celulose, que é uma carga diferente, né? Que são fardos de celulose, Sim. não vem dentro de container, é Sim. outro tipo de operação. Como é que funciona? Como que é o trabalho do estivador a bordo de um navio de celulose? Eu, como estivador, hoje eu estou no setor de operador, né? Na parte da celulose mesmo na Suzano, né? Hoje o seu trabalho é especificamente com a carga de celulose? Sim, sim. Tá. Única e exclusivamente, né? E eu opero os guindastes, tanto de guindaste rotativo quanto os de ponte, né? Que é ponte rolante, que vem em cima do navio, né? Que é próprio do navio. Mas o estivador aqui, ele basicamente ele só embarca a celulose, a gente não retira ela. Porque, na verdade, a gente exporta ela para outros países, né? Sim. Então, essa amarração é feita pelos sisais, que é uma corda, né, específica. Aí você corta a corda e tem os gomos, que são os beios, que a gente chama, ou os fardos, né, que é propriamente dito. Ele vem, tem vez que ele vem num porão, cabe mais ou menos uns 800. Nossa. 800 fardos, mais ou menos. Então, tem vez que, se ele ficar muito distante da parede, da mura, você tem que amarrar ele por conta da viagem, para ele não ficar se movendo para lá e para cá. Entendi. Então, não só tem esse tipo de material, que é o sisal, como tem os big bags também, que faz a compreensão da carga, uma com a outra, né? E deixando ela o máximo compactado possível. E o estivador está lá para fazer esse trabalho também. Nossa, são vários nomes, né? Sim. Então tem o guincho, né? Que você falou que prende, o guindaste. O guindaste, na verdade, ele pega a carga lá na rua. Uhum. O guindaste fica em cima do navio, ele pega na rua, ele traz. Na rua, quando você fala no terminal ali. No terminal ali no berço, né? Que a gente Uhum. fala nas lanes, né? Ele pega o equipamento, né? O fardo tem mais ou menos umas 40 toneladas. Nossa. O equipamento pega esse navio e faz a estivagem lá em cima, lá no porão, né? Certo. Aí vai estivando uma com a outra, vai compactando o máximo possível para que na viagem também não haja nenhuma avaria da carga, né? E no final, como o porão também tem uma dimensão imensa no porão, você chega a colocar mais ou menos uns 40 lingadas de fardos lá, de 40 toneladas, enfim, de diversas dimensões. Chega no final, você tem um espaço para caber o último fardo, tem que ter aquele espaço. Porque se de repente você não fizer de uma forma que não caiba, que não sobre esse espaço, você vai perder
muitas lingadas no decorrer do processo. Não sabia. E ainda tem mais que esse. o pessoal chama de quebra de estiva. Quebra de estiva. A quebra de estiva é exatamente você planejar, né, e não cumprir o planejado. Né? E essa aqui é um trabalho bem específico, é um trabalho que teve a evolução dele no mundo inteiro. Quanto mais os equipamentos forem modernos, mais há necessidade do operador ser treinado. Né? Existe até hoje, existe um pouquinho de engano aí em muitos gestores também, que dizem que o guindaste mata o balanço sozinho, então qualquer um pode trabalhar, né? Que nem vocês têm lá uma operação remota, né? que é única, acho que no Brasil. No país, sim. Né? Então, muitas vezes a pessoa que é leiga, ela acha que, não, qualquer um vai lá e pega no joystick do computador e faz o trabalho. Não é bem assim, né? Necessita de ter outros tipos de competência, né? Que você tem que desenvolver essa competência, você tem que ter uma visão sistêmica, é um outro processo, né? O exemplo do nosso amigo aqui é isso, né? Hoje é um cara especializado, a empresa Deep World deu oportunidade para ele se desenvolver, né? O que ele opera são para poucas pessoas, né? Não é o jeito dele falar, dá a impressão que é simples, né? Vou lá, pego a lingada e faço isso, faço aquilo, né? Mas ele é uma pessoa especial, né? Uma pessoa realmente que a empresa deu oportunidade para ele se desenvolver, né? E ele consegue trabalhar, né? O grande problema é que muitos dos estivadores não compreendem isso, né? Então a pessoa ainda está enraizada no passado, ainda está com aqueles procedimentos antigos, né? E ele não se atualiza, né? A pessoa sempre acha que não, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho há 100 anos atrás e eu vou continuar trabalhando desse jeito. E a grande verdade é que o trabalho muda, cada vez vai mudar, cada vez está atualizado, cada vez as normas de segurança estão aí presentes, né? O risco cada vez é maior, né? Muitas vezes as pessoas me indagam, né? Poxa vida, João, na época que a gente trabalhava não existia tanta segurança, mas na época que eu comecei no Porto, a movimentação era muito pouca. Então você, em termos de container, o aumento de volume foi absurdo, né? Quando você falava de navios com 500, 600, 800 movimentos, era coisa assim, 800 movimentos, né? Hoje vocês estão fazendo quantos movimentos lá? Tem navio que chega com quanto? De container? 40, tem 35 movimentos, 38, chega a 40. Isso é a produtividade, o tamanho do navio dá o quê? Em Deus, né? 2.000, 3.000, 4.000, né? Quer dizer, ele está falando aí que vocês, com tranquilidade, vocês fazem uma movimentação de 35 por terno, Isso. Quando que antigamente, se o cara fizesse 10, 8, era muito. Então, é óbvio que se você movimentar 3, 4 vezes mais a produtividade, é óbvio que o risco, que é a exposição ao perigo, vai aumentar. Isso é óbvio, né? Então, você tem que ter várias medidas de segurança, até pelo risco, né? O risco é muito maior e vai ser cada vez maior, né? Porque a produtividade vai cada vez ser maior, os navios cada vez maiores, a boca maior, quer dizer, tudo, né, vai tender para que as pessoas tenham que cada vez se capacitar. Nós fizemos um trabalho uma vez em Recife e tinha um trabalhador estivador que ele só sabia escrever o nome, né? Chamava Batatinha, parecia aquele Batatinha do desenho animado. E ele trabalhava como conferente a bordo. Fazia bay-roll e tier, conduzia o N4, nota 1000 para ele. E ele não sabia ler. Essa que é... Poxa, mas... exceção. Né? Eu defendo muito que as empresas têm que ter uma consciência, uma responsabilidade social de identificar os batatinha, sabe? E ajudar os batatinha a se formar. Porque existem muito batatinha no Brasil, sabe? Eu costumo sempre falar isso.
Se nós vivêssemos num país justo, imagina um batatinha desse se ele tivesse a oportunidade de fazer uma faculdade de engenharia. Como seria esse batatinha? Né? Então, a gente tem que olhar o batatinha também. Né? Não é somente ser curto e grosso, né? Simplório. Né? Quem tem faculdade vai ser... Então, quem não tem, não vai. Não é por aí. Agora, a média tem que ser. Né? Mas vou te falar sem querer cortar o Claro, senhor, vou falar que hoje em dia até os batatinhas né, que trabalham, eles já estão se adequando. Claro. Porque estão vendo que essa mudança, Isso. se ele não acompanhar a mudança também, Perfeito. ele vai ficando para trás. Sim. Automaticamente. E as empresas estão alcançando esses números, que é recordes atrás de recordes, de movimentação, até em relação a outros portos, por conta do treinamento. Perfeito. Por conta do treinamento, e os trabalhadores estão antenados nisso. Eles estão vendo que, as coisas estão mudando, estão se modernizando. Hoje tem um equipamento que não tem em porto nenhum aqui, né, do Brasil. Sim. E a pessoa precisa estudar. Eu tenho um senhor que trabalha comigo que ele foi fazer faculdade de gestão portuária, o Tatá, que você conhece. Ele foi fazer faculdade com 62 anos. Né? Quer dizer... Não tem idade para aprender, né? Mas é a pessoa, aquilo que você falou. A pessoa, né? Eu acho muito interessante essa reunião, principalmente com uma pessoa, né, que é estivador, que galgou esse caminho, para as pessoas entenderem, né, que muitas vezes as pessoas, poxa vida, mas eu vou ter que estudar? Vai. E não é só na profissão de estivador. Né? Eu costumo sempre brincar com isso. Porque a pessoa, muitas vezes, a gente está trabalhando com eles e, poxa vida, João, você tem dentista? Né? Você tem médico? Bem, chega para o seu médico, seu dentista, sua filha, seu filho, e pergunta para ele se ele não está estudando, se ele não está atualizando. Não é só você que está sendo obrigado a se atualizar. É o mundo que está se atualizando hoje. Quem não se atualiza não vai conseguir sobreviver. Não importa se é médico, se é jornalista, se é RH, seja lá o que for, né? As coisas mudam muito rápido, né? Perfeito. E hoje, em relação ao porto, o que se defende é isso. Não é que, óbvio, a tecnologia ela vai ficando cada vez mais moderna, ela vai avançando cada vez mais rápido. Mas por trás de todo aquele maquinário, dos grandes equipamentos, da tecnologia de ponta, existe uma pessoa. E essa pessoa tem que estar apta a comandar aquele equipamento, a saber como é que funciona não só aquela cabine que ela está, mas o que está acontecendo em volta, o fluxo da operação, né? Isso, exato. A pessoa tem que... A verdade, hoje, a pessoa, antigamente, ela não tinha tanta necessidade de ter certos tipos de conhecimentos, né? A gente... hoje ela tem uma trilha para seguir, né? Sim. Ela precisa hoje entender como é que funciona, como é que é a questão de risco, o porquê que as coisas são desse jeito, né? Para que ela consiga entender e ela consiga sobreviver. E essa ideia de que a automação veio para substituir a pessoa, isso aí é desde a época das cavernas. Na época da caverna, lá, quando o cara saía para caçar lá, teve um dia que ele inventou uma frecha. Né? Imagina a pessoa que quando inventaram a empilhadeira, que quando não tinha empilhadeira para você movimentar a carga, que você pegava aí 100, 200 homens para carregar um caminhão e de repente você inventou uma máquina que faz isso através de pallet. Houve uma revolução também. Quando inventaram o container, foi uma revolução no método. Quer dizer, a gente tem que encarar, é difícil de encarar, não é fácil, mas a gente tem que encarar essas modificações, né? E aí até queria puxar esse gancho, o Samuel da área de RH, né? Eu acho que você e o Varley entraram no mesmo ano na empresa, talvez. Exatamente. 2013, né? Quer dizer, antes até de começarem as operações, né? E aí o Varley como estivador, o Samuel como RH, como é que você percebeu essa mudança aí em quase 10 anos da parte assim, profissional, né? De como as pessoas evoluíram, como a necessidade de capacitação foi mudando... a relação com essa classe, com os estivadores, com os operadores, como é que isso foi mudando ao longo dos anos? Sim. Puxando agora para o nosso lado de recursos humanos, né? Eu iniciei antes do início das operações e eu vi que o nosso pessoal, por a gente valorizar tanto o capital interno, ele se qualificou muito.
ele foi muito atrás, né, em busca de qualificações. Hoje a gente vê o Varley, ele está numa outra posição diferente da que ele entrou, e isso a gente vê 90%, perto de 90% dos nossos integrantes, eles já estão em posições diferentes das que entraram, né? Então, assim, com mais de um ano. Então, assim, você vê que o pessoal, ele busca realmente qualificar para poder ocupar essas vagas, né? Essas oportunidades que a gente dá. E a empresa investe cada vez mais nisso. Investe muito. Né? Eu lembro que em 2013 para 2014 teve uma crise que eu olhava em volta, as outras empresas estavam mandando embora. Né? Até os estivadores ficavam assim, nossa, mãe, e aí, o que vai acontecer? E a empresa, de uma forma, não sei como, ela conseguiu ainda investir no trabalhador. E falava, e vinha o gerente, que na época era o Oscar, né? Falava, ó, fica despreocupado. Isso. Exatamente. Vocês não vão ser mandados embora. Então, essa segurança, querendo ou não, influenciou para que o trabalhador também crescesse muito lá naquela empresa. Entendeu? E aí eu ia até te perguntar, você quando entrou no terminal, né? Por que você decidiu entrar na área portuária em primeiro lugar? Foi por intermédio, na verdade, por influência do meu pai, que ele é estivador. Ah, né? que meu pai legal. já é falecido, mas de tanto eu ver ele indo e voltar com a bicicleta, com a luvinha dele, com o capacete, eu fiquei com aquilo na mente e quando eu, né, na fase adulta já falei, pai, eu vou ser estivador. Ele não queria não, ele não pode contrariar. Outros tempos, né? Ele não conhecia de Deep World. Era outro mundo, foi difícil. né? Ele, não, filho, não queira isso pra você. Eu falei, não, eu vou. Aí, outra pessoa também que me influenciou muito foi meu tio, que foi ele que pegou minha mão e falou, vamos lá. Então, 6 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, a gente ia lá na parede, mas só que na época... Parede é onde pega o trabalho. Isso que eu ia falar. Vamos, porque tem um monte de nomes porque, aí, é beia, não sei o que lá. Porque ele é estivador raiz mesmo, né? Ele entrou no ógimo, tem o registro do ógimo, é um exemplo de pessoa, né? Legal. Então, eu pegar você, naquela época, eu ainda não tinha o registro no ógimo, mas ainda tinha essa facilidade de você trabalhar a bordo. De repente, se conhecer alguém, eu dava o meu RG. Não tinha nem carteirinha do órgão. Chamava de bagrinho. Bagrinho. Chegava lá, dava o meu RG para poder acessar a área do costado ali do porto, né, pro navio. Aí foi indo e tal, meu tio Você tinha quantos anos? Devia ter uns 22 anos, mais Nossa. ou menos, 22 anos. Fui acompanhando meu tio, depois meu tio viu que, né, agora você vai por conta própria, agora é com você mesmo. Se você quiser isso para você. Aí, como veio a modernização, foi em 2013, né? Foi 2011 que teve lá um negócio lá dos Estados Unidos e tal, que veio os torniquetes, né? Isso, começaram a ter isso aí. O porto, todos os portos, na verdade, no mundo se viraram para segurança. Onde foi o torniquete, você tem que ter melhorar os processos. Isso aí, aquelas pessoas que de repente, como eu, se empregar com o RG já não podia mais. Aí você teria que ter uma carteirinha do óbito. Para mostrar que você pertence. Que você pertence à categoria dos estivadores e tal. Sim, aí você entrou no ógimo, aí né? eu entrei no ógimo. Na época... O ógimo ainda... Isso eu estou falando antes de 2013, antes da Deep World. Aí fui com a carteirinha, fui na parede, nos pontos de trabalho, pegando. E é engraçado que no ógimo você tem uma visão geral do que é o porto. Porque o porto não é só um porto específico. Ele vai lá da ponta da praia até o saboó. Faz todos os serviços. Então, é multimodal, tem um monte de serviço. De serviço de caneleiro, de sacaria, de carga pesada. Então, o estivador, a importância dele é incluída nisso. Ele vê um monte de serviço, ele vai aprendendo de tudo um pouco, na verdade. Né? É a importância dele de estar ali... Em vários tipos de carga também. Sim. Né? Então, ele acaba sendo um estivador ali no porto, um completo, na verdade. Né? Um sindicato. Em 2013, né, entramos, né, fizemos mais treinamentos possíveis lá dentro, né, porque antes, 2013, não tinha container ainda. Mas mesmo assim, já tinha estivador lá dentro. Não só o estivador, como... Sim, todas as categorias, né? Isso. Treinaram lá. Muitos foram criados lá. Desenvolvidos lá. Perfeito. Então, a gente só estava esperando, na verdade, o trabalho chegar, para a gente começar a trabalhar, né.
Você estava na primeira turma do primeiro navio, não? Sim. Você estava na primeira operação? Porque que legal. Se eu não me engano, foi um Hamburg Sud. Isso. Não, foi o Mercosul. Mercosul. Manaus. Então eu estava em outra equipe. Então não foi a minha equipe que fez, né? Foi a Dragão, né? Dragão. Eu lembro disso. Bom, aí eu queria jogar para o Samuel para saber assim, quais foram as maiores mudanças assim, na característica de trabalho do estivador ao longo dos anos, né? A gente estava falando aqui de tecnologia, de evolução nas operações, capacitação. No caso do estivador, assim, o que mais mudou ao longo dos anos para essa profissão? Sim. Trazendo para nossa casa, né, para a Deep World, a gente hoje em dia tem uma equipe de trabalho mais focada na produtividade com segurança. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem uma equipe inchada para fazer um trabalho que a gente consegue fazer com com determinada quantidade de pessoas, né? Isso a gente consegue com isso expor menos o trabalhador ao risco, né? E a gente consegue uma produtividade semelhante ou melhor dessa forma. Legal. E eu queria saber do João, né? Como é que você enxerga o futuro dessa profissão de estivador, né? Você é à frente de uma escola de treinamento, de capacitação. O que você acha que vai mudar daqui para frente em relação ao porto? Como o mesmo Samuel comentou, né? A modernização ela é tão importante que a própria Organização Internacional do Trabalho fala isso nas convenções dela. Então, falando que com essas modificações a quantidade de pessoas vai diminuir exatamente pela exposição ao perigo, né? Se você deixar 20 pessoas trabalhando, a exposição ao perigo são de 20 pessoas, né? O risco, que é a exposição ao perigo, quer dizer, você tem que adequar a quantidade de pessoas ao tipo de trabalho. E cada vez mais as pessoas têm que entender, é isso que nós estamos comentando, né? Que as pessoas têm que se capacitar. A pessoa tem que se capacitar, a pessoa tem que treinar, a pessoa tem que entender como é que é o processo, como é que as coisas funcionam. E a visão é essa do futuro. O mundo está sendo modificado, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa se adequar ao mundo, não é? Independentemente de profissão. Eu friso muito isso, porque o estivador ele tem assim, uma ideia de que tudo acontece em detrimento dele, né? Eu sempre falo para eles que as normas regulamentadoras existem desde 1978, cara. Elas não foram inventadas agora para complicar a vida de estivador. Elas sempre existiram. Aqui no Porto, o Porto era uma empresa estatal antes de 93, era uma outra conversa. Então, o futuro é exatamente isso. O futuro vai ser de pessoas capacitadas, que as pessoas têm que entender como é que é o processo, né? O emprego cada vez vai ficar mais difícil, quer dizer, não adianta a gente querer falar que vai ficar mais fácil, que é mentira, cada vez mais você vai precisar... Mais competitivo, né? Mais competitivo, perfeito, né? Difícil no sentido de competição, né? O inglês é algo essencial, né? Que você hoje em dia não é nem mais diferencial competitivo, né? Já é algo que a pessoa tem que ter. Mas existe esperança, né? Eu penso assim que o mundo é em constante mudança. A gente tem que se adaptar à mudança, né? Sim. A gente tem acho que passa também, essa modernidade também passa muito pela multifuncionalidade. Perfeito, né? Perfeito. Antes era, eu só vou até aqui, isso. A partir de lá é o meu colega. Não, eu consigo ser capaz de fazer um trabalho mais abrangente, né? Mão de obra mais abrangente. E a pessoa tem que ser resiliente, né? Não adianta você querer... Mudar a mentalidade. Palavra que a RH gosta, mindset. Exato. Alterar o mindset. E os mais antigos é fazer a limonada com o limão que te dá. É exatamente isso. A vida te dá os limões. Então a gente tem que fazer a limonada com os limões que a vida dá pra gente. A gente não pode ficar querendo tomar suco de maracujá recebendo o limão da vida. É só isso. É simples assim, né? Eu queria entender mais, Varley, sobre a sua função hoje. Você é estivador de fato, mas você não trabalha com container. Você trabalha numa operação específica de celulose. Como é que funciona isso? Quais são as diferenças entre a operação manual e a operação de equipamento na celulose? Tá.
Eu sou estivador, né? No caso, eu comecei como estivador, manuseando o material em cima para prender a carga do navio e soltar ela, né? Com essa junção com a Suzano, que é outra empresa de celulose, me deram uma oportunidade para ser operador de guindaste. Então, o estivador, na verdade, ele poderia ser, de repente, um conferente, tem diversos setores que ele poderiam migrar. Me deram a oportunidade e eu preferi também migrar para ser um operador de guindaste. Hoje, eu executo a função de guindasteiro, né, que é operador de bordo. Né? Então, eu não faço mais o trabalho de estivador em si, porque o estivador, ele, no setor da celulose, ele trabalha no porão do navio. Ah, tá. Prendendo a carga ou soltando, dependendo, né, do que for a demanda. E o operador de bordo vai para o equipamento que Você fica dentro da cabine. Dentro da cabine. Né? O que o operador faz? O operador vai, né, vê o equipamento, vai, faz o checklist, né, vê se está em condições de uso. Estando em condições de uso, ok, vai lá, opera o equipamento para pegar a carga, né, para colocar dentro do porão do navio. Aí o estivador, né, vamos dizer assim, o estivador que fica lá no serviço braçal, vai e prende a carga. Né? Mas antes de ser um operador, eu fui um estivador. Você fez era você que fazia isso de prender a carga. Manuseio de carga. O manuseio, né? Hoje eu me encontro na função de operador de bordo, né? Então você fez o curso para operar esse equipamento que... Fizemos o curso, né? Que levanta o fardo de celulose. Isso, que levanta mais ou menos 40 toneladas, né? E é bem lembrado também, né? Comentou, nem todos os estivadores são aptos a ser um operador. A pessoa tem que ter um perfil especial, né? Como a pessoa tem, para trabalhar no RH, tem que ter o perfil dela, cada um tem seu perfil e cada vez mais esse perfil vai ser cobrado, né? Então é por isso que não é todo mundo que tem o perfil de trabalhar em equipamentos de movimentação, né? A pressão que a empresa também, que é o trabalho dele diário de produtividade, quer dizer, a grande verdade é que a empresa está na mão dele, porque quem faz o trabalho primeiro, né, de carregar o navio é o operador de guindaste. Ele tem uma prancha de produção que o navio só atraca se tiver essa prancha mínima de produção, então ele é constantemente cobrado. E dito o ritmo, né? E dito o ritmo, exatamente. E ele é constantemente cobrado. Olha, e aí, o Varley como é que está? O Varley, como é que você está trabalhando? Se a pessoa for uma pessoa nervosa, uma pessoa que não gosta de trabalhar sob pressão, então não vai ser estivador guindasteiro, vai ter que arrumar outra profissão. Porque lá em cima é a pressão diária, 24 horas por dia, né? A pressão lá é absurda por resultado. Isso, João, a gente faz parte de uma engrenagem, né? Isso. O último filtro nosso lá é a bordo. Isso. Então tem o pessoal da retaguarda que fica no armazém. Isso, que vai abastecer vocês. Tem o operador da ponte lá também, que, né? Lingada, que a gente fala só voltando, repetindo, é o fardo, é o conjunto do fardo. Tá. Né? Que é preso no como chama? Tá ficando estivadora já. Tá vendo? Eu vou sair daqui pronta para aplicar para uma nova vaga. Já tá dando aula. Então não só eu, né? Eu digo como operador de bordo, mas os outros setores também têm as suas finalidades lá. Certo. Tem os seus objetivos. Todos são um trabalho em conjunto. E é uma visão que antigamente não tinha, né? Eu brinco sempre que lá na faculdade a gente aprende dimensionamento de sistema, para quem fez engenharia, né? Tempos e métodos, tudo esse negócio. Então isso daí está chegando agora no Porto, né? Porque nada mais é que dimensionamento de sistema, né? Você tem o sistema da operação de navio, depois você tem o sistema da transferência, sistema do pátio. Quer dizer, é o que ele falou, é uma engrenagem que ele só vai trabalhar certo se a lingada estiver na posição certa no costado. Sim. Porque se ela não chegar no costado, ele não vai trabalhar. Então, não existe gente, como se diz, um mais importante que o outro. Todos são importantes. Até aquela pessoa que está lá fazendo aquele mais trabalho braçal, todos são importantes no processo. Se todos não andarem direito, o processo não anda e você não carrega o navio e a empresa, né, vai entrar em prejuízo. E todo mundo vai perder.
Essa que é a realidade, né? Agora, uma curiosidade. A gente estava falando aqui sobre acomodar os fardos de celulose no navio. Eu sei que a operação de celulose ela é delicada porque a gente está falando da matéria-prima do papel, né? Sim. No caso de chuva, um navio atraca no terminal e está, assim, uma chuva torrencial. Ele não opera. Ou, por exemplo, um navio vai embora, vocês terminam a operação e aí aquele navio está sujeito a pegar chuva no meio do caminho para o próximo porto. Como é que isso é protegido? O navio, na verdade, tem as tampas, né? Que é os head covers que a gente fala, que é a tampa do porão. Então, a tampa abre e fecha. A carga, ela fica dentro do porão. Ah, então, na assim celulose termina, não tem nenhuma carga que fica para acima fora, não. vamos dizer assim, O exposta. exposto que fica no carro, na verdade, é o container. Só o né? container. Ah, Isso, sim. Como hoje o terminal é multimodal, né? Ele trabalha com container não só container com navio, com tractors também, né? Carga geral. Carga Carga geral. Teve Vocês fizeram carga horror? de Trilhos, né? Trens, diversos tipos de produto, né? Mas celulose específica é dentro do porão, ela não pode pegar chuva. Certo. E Samuel, o que a empresa tem feito, assim, no seu caso, né? Como é que você lida diariamente em termos de relações sindicais, assim, com estivadores? Como que é o seu trabalho? Explica pra gente. Agora que o Varley contou um pouquinho do dia a dia dele, eu queria entender aonde o RH entra nessa questão aí com os estivadores. Sim. Hoje a nossa relação sindical lá na Deep World, ela é muito boa. A gente iniciou operações sem os acordos coletivos, né? E hoje a gente tem 100% dos acordos assinados, a gente tem acordo com cada sindicato e da Estiva a melhor relação possível. Inclusive eu vim de lá quando eu estava vindo para cá. Hoje. Estive lá hoje, passei lá com o Chico. A relação é a melhor possível. A gente costuma dizer que não existe mais, e isso tanto com os sindicatos quanto com comissão de empregados, não existe mais lado da mesa, né? É tudo construído de uma forma em conjunto mesmo, assim, sabe? A gente faz as coisas juntos e sempre visando aquele equilíbrio, né? A qualidade de vida do trabalhador, né? E os interesses, lógico, da empresa, que ela tem fins lucrativos, né? Mas, de toda forma, sempre visando segurança, qualidade de vida, né? Os benefícios que a gente sempre está em busca de prover para a nossa mão de obra, né? A gente precisa do profissional motivado, não adianta a gente querer tudo para a gente, né? Tudo... E nada para o trabalhador. A gente jamais trabalha dessa forma. E eu acho que com isso a gente consegue construir esse olhar aí conjunto, né? Um bom ambiente de trabalho. Um bom ambiente, exatamente. Inclusive, a nossa relação ela tem andado tão bem que a gente tem uma parceria, né, com os sindicatos estivadores para fazer o treinamento prático de piação de trabalhadores avulsos lá dentro do nosso terminal, né? A gente tem um espaço reservado para eles. E eles fazem lá parte do módulo do curso de piação dos trabalhadores avulsos vinculados ao sindicato, não à Deep World, faz o treinamento lá de piação. Piação que é a colocação... Isso, do container. O que prende o container, né? A piação que prende o container dentro do navio. Tá. Você faz a piação e a despiação que você tira o container. Uhum. E aí esses profissionais de fora estão sendo treinados dentro do terminal. Exatamente, dentro do terminal. Piação é o nome técnico que a gente fala, né? A piação e despiação. Perfeito. Então, hoje em dia, muito boa a relação, muito boa. A gente consegue a gente tem um contato muito estreito, né? Inclusive, falo mais com eles do que com a minha esposa. Mas... É interessante você comentar também aquele que vocês fizeram sobre equidade de gênero, né? Ah, sim, sim. Né, que foi a primeira vez que a gente trabalha aí no Brasil inteiro e eu nunca tinha visto uma empresa se preocupar com isso, né? Me convidaram para participar. E é questão do RH de vocês, né? Até bom... É um dos ODS, né, que a gente segue, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que a gente segue é exatamente gênero, a questão de mulheres, né? A gente teve aí recentemente uma capatazia, né, promovida. Primeira mulher na capatazia. Isso. Também interno, né, recurso interno que a gente conseguiu promover. Muito gratificante. Sim, sim. E esperamos que no futuro a gente tenha uma mulher estivadora, né? Por que não? Já existe. Sim. Já existe em Salvador, eu conheço, existe também no Rio de Janeiro.
Sim. Né? Aqui em Santos acho que não tem, não. Em breve a gente... Quem sabe em breve, né? Quem sabe em breve. É isso aí. Com certeza. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Obrigada para construir esse papo tão legal, né? Tão importante sobre a função do estivador, uma profissão tão antiga, tão importante, tão necessária ainda hoje. E é isso, acompanhem aí nosso canal, nossas publicações. Espero encontrar vocês em breve. Obrigada, Certo. viu? Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa, sabe? Eu que trabalho há bastante tempo no Porto, eu fico muito contente quando pessoas do nível de vocês aqui, eles têm interesse no Porto, né? É muito legal de ver pessoas jovens, né? que têm esse interesse do trabalho com qualidade, com segurança, né? Parabéns para vocês. Obrigada. Para quem estiver assistindo a gente, quiser deixar uma sugestão de tema para os próximos podcasts, só comentar, só entrar em contato. E é isso, né, pessoal? Obrigada. É isso, obrigado. Agradeço também pelo convite. Obrigado, Aline, pelo convite. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, João. Obrigado.